está projetado, ó, está projetado para vocês. A importância do networking para a carreira, né? E antes de começar, propriamente dita, a discutir sobre network, eu quero provocar um pouquinho vocês a refletirmos sobre carreira. Antes de falar sobre o network, falar sobre carreira, né? Em tese, quando nós falamos na palavra carreira, pelo menos para a maior parte das pessoas, carreira é sinônimo de empregabilidade, né? A carreira é sinônimo de um crescimento do exercício da sua profissão em uma empresa. E, na verdade, carreira, na sua origem, né, ela se relaciona com estrada. Então, carreira, pessoal, é a estrada, é uma estrada que a gente percorre toda a nossa vida, né? Eu tenho uma carreira, né, que é a docente, essa pela qual nós estamos aqui dialogando e conversando, né? O professor Vitor me chamou para falar com vocês porque eu tenho uma carreira docente. Entretanto, eu tenho outras carreiras também. Eu tenho uma carreira como palestrante, eu tenho uma carreira como empresário, eu tenho uma carreira como empreendedor da área da construção civil. Eu tenho outras estradas percorridas e quero ter mais estradas para percorrer. Quero ter estrada na área social, quero ter estrada na área espiritual, quero ter estrada e quero percorrer mais estradas na minha área familiar. Já tenho estrada na minha área familiar. Eu sou casado já há 12 anos e tenho 3 filhos. Então, eu tenho uma carreira familiar, né? E, claro, agora eu tenho que me preocupar em como essa estrada será percorrida nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, carreira é estrada. E quando nós falamos em carreira, a gente começa a pensar assim, poxa vida, quando começa a minha carreira? Quando iniciou esse assunto na minha vida? Eu não tenho uma resposta exata para essa minha provocação. Mas eu digo que quando você perceber que você está entrando em uma estrada e que você não quer sair mais dela, você já está trilhando uma carreira, né? E é claro que a partir do século XIX, esse assunto, né, a origem desta palavra, né, que vem do latim, ela começou a ficar relacionada à trajetória profissional. Aí sim, né, as pessoas começaram a fazer a alusão de que aquilo é um crescimento na sua área profissional, de empregabilidade, de empreendedorismo e tudo mais. Mas nós podemos fazer uma relação muito forte com estrada. Olha só, eu acredito que boa parte de vocês que estão aí online comigo agora já estão cursando, claro, uma universidade, evidentemente, mas que já estão também atuando na área varejista, atacadista, da indústria, do serviço, em alguma área, em uma área relacionada à formação. Então, eu posso afirmar para vocês que vocês já começaram a trilhar a estrada pela qual vocês estão aspirando. Isso é muito interessante. Vocês já começaram a trilhar uma estrada na qual vocês querem mais, né? Então, o que vocês devem se atentar? A tudo aquilo que está no meio da estrada. Novos caminhos, pedras, buracos, locais mais adequados para você passar o pneu do seu carro, do seu automóvel, lugares mais áridos, lugares mais que proporcionam uma velocidade maior. Vocês têm que começar a perceber as pessoas que estão nessa estrada. Vocês têm que começar a ficar mais atentos com tudo que está nesta estrada, que é
a construção da vida profissional, a construção da carreira. Isso é muito interessante a gente perceber. Por quê? Porque, na maior parte das vezes, e isso aí já é um rótulo e um assunto bem debatido nas salas de aula, de que a pessoa que está ao seu lado, estudando, ouvindo, participando de cursos, essas pessoas que são seus colegas de sala de aula, eles estão bebendo da mesma água que você está bebendo. Eles estão se alimentando daquilo que você está se alimentando. E, de certa forma, eles podem ser parceiros de negócios ou podem ser competidores. Cabe à estrada que você está trilhando, ou cabe, melhor ainda, né, cabe você decidir qual estrada você vai trilhar. Se é a de parceiro ou se é a estrada de competidor. O fato é que nesta estrada a gente vai ignorando muitas pessoas, às vezes menosprezando outras, às vezes não dando o devido respeito a outras, às vezes nos aproximando somente de um ou outro por interesse. E isso, olha só, nós podemos pagar muito caro lá na frente. Por quê? Porque é uma estrada que nós estamos trilhando, né? E nós nunca sabemos quem vai ultrapassar quem nessa estrada. Então, o que é importante nessa estrada? Fazer parceiros, fazer amigos, apreciar aquilo de bom que cada um tem. Seria hipocrisia minha dizer que tem que ser amigo de todos, tem que ser colega de todos. Porque às vezes você não se dá muito bem com a personalidade de outrem. Às vezes você não se dá muito bem com a personalidade, com o comportamento do fulano, do ciclano. Às vezes você não se dá bem. Entretanto, todos nós temos lados positivos e lados negativos. Todos nós. Né? O fato aqui é que, como nós estamos falando de network, nós temos que pegar aquilo que é de bom nas pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, dependendo de onde nós estivermos mergulhados, ou na altura que nós estivermos na estrada, nós vamos precisar estender a mão ou para ser ajudado ou para ajudar. Essa é uma grande verdade. Nunca sabemos o que o futuro nos garante, o que nos espera lá na frente. Você pode ser parceiro de negócios de alguém, você pode ser empregado de alguém, ou você pode ser empregador de alguém que está ali, no mesmo ambiente universitário que você. E por muitas vezes nós não pensamos nisso. Nós não pensamos nisso. Eu falo por mim mesmo, quando eu olho um pouquinho atrás, né, há 22 anos atrás, há 23 anos atrás, quando eu estava na universidade, talvez eu não tivesse essa maturidade, a maturidade que eu tenho hoje, né, de perceber nas pessoas que estavam ali estudando, que aquelas pessoas que estavam ali, cada uma delas tinham pontos positivos, pontos a serem melhorados, e que eu poderia me aproximar mais de cada uma dessas pessoas, porque lá na frente, no meu hoje, eu poderia sim precisar de cada uma delas para crescer, para me desenvolver, para aprender novas habilidades, para empreender. Com certeza, se eu tivesse a maturidade lá 23 anos atrás que eu tenho hoje, provavelmente a história da minha carreira, né, provavelmente eu teria tomado mais cuidado, né, com todos os detalhes que eu encontrei numa estrada de 23 anos. Então a questão, pessoal, é observar tudo. Quando eu perceber que eu já entrei na carreira, e você pode mudar lá na frente, mas quando você perceber que você está já trilhando a carreira, comece a observar tudo que está à sua volta. Sobretudo, pessoas.
Então, quando nós falamos aqui que é a importância do network para a carreira, eu quis falar sobre carreira primeiro para nós percebermos o cenário onde nós estamos, para nós percebermos que nós estamos querendo pegar uma estratégia, que é o network, para fomentar toda uma vida. Então, é claro que existem várias estratégias, vários comportamentos que nós temos que ter na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional para trilhar bem uma estrada. E uma delas é o network. Né? O network, de maneira geral, de maneira bem explícita, é a conexão de pessoas. É a conexão de pessoas. E se eu pergunto para você que está aí me ouvindo e às vezes achando assim que esse assunto está sendo bem discutido atualmente, quando você entra no Google e digita ali sobre network, o que é que vem, né? O que é que se traduz, o que é que se debate, eu posso compartilhar com vocês que nem sempre nós lembramos das pessoas que estamos conectados. Nem sempre. A rede social, ela potencializou isso. A rede social, ela potencializou. Ela potencializou a relação entre as pessoas. Talvez se nós não tivéssemos a rede social, ou as redes sociais, né? O professor Márcio mencionou aí uma rede social profissional, na qual ele leu um pequeno perfil sobre a minha história profissional, sobre a minha vida acadêmica, sobre algumas atividades que eu exerço. Né? E tem outras redes sociais que estão relacionadas a entretenimento e que acabam hoje sendo também utilizadas para alavancagem de negócios. Facilitou-se muito o encontrar. Facilitou muito. Como facilitou muito o encontrar, muitas pessoas ignoram pela facilidade. Pare para pensar só um instante comigo. Quantos de nós provocamos a curiosidade de um colega? Quantos nós provocamos a curiosidade de um colega a partir de um artigo que a gente escreveu e que nós publicamos? Quantos de nós provocamos um colega, um parceiro de negócios, publicando algo interessante na nossa rotina de trabalho? Mostrando que eu sei fazer aquilo, mostrando uma habilidade minha, mostrando o que eu penso. Isso se tornou muito rotineiro. E às vezes a gente não trabalha isso de maneira adequada. A gente às vezes não trabalha isso de maneira adequada. Por quê? A gente posta ali e a gente não se importa com quem está vendo, com quem viu, quantas vezes alguém viu. A gente posta ali porque isso se tornou um hábito rotineiro do dia a dia. Às vezes você posta a foto de um produto novo da sua empresa, mas você não explica nada. Às vezes você faz uma selfie de você chegando no trabalho ou fazendo uma atividade específica da sua rotina, mas você não fala nada sobre aquilo, você só posta a foto e não importa quem viu. Quando nós começamos a utilizar as redes sociais, também com foco para criar relacionamentos mais fortes, a gente vai marcando as pessoas, a gente vai escrevendo aquilo que é a essência, o que é a essência daquele momento. Né? Se eu estou fazendo uma atividade interessante na minha empresa, e é essencial a minha presença no exercício daquela atividade, e eu sei e quero que as outras pessoas saibam, opa, então eu vou marcar fulano, vou marcar aqui para essas pessoas verem que eu sei fazer isso aqui, que isso aqui está sendo importante para nós, que o nosso negócio está crescendo, que o nosso negócio está evoluindo. Aqui, então, network, por meio das redes sociais, ele ficou tão veloz que ele, às vezes, não é feito da maneira certa. Nós nos preocupamos só em expor um momento, mas não nos preocupamos com o efeito do momento.
Então, quando nós queremos expor o efeito do momento, nós temos que marcar pessoas específicas, nós temos que entrar no privado, nós temos que falar assim, olha, lembrei de você de hoje, olha só que legal, olha só que interessante esse momento que nós estamos vivendo aqui na empresa. Às vezes você posta uma foto e marca um parceiro de negócios, um fornecedor, né, um cliente importante, né, explica para o seu cliente importante. Então, o que você está fazendo? Criando relacionamentos. Você está fazendo network. Né? Não somente postando uma selfie ou postando um momento na sua rede social, mas marcando, enviando um direct, marcando especificamente alguém. Isso eu não estou dizendo que nós temos que fazer todos os dias, mas nós temos que nos preocupar em fazer. Né? E aí, claro, que eu chamo a atenção para vocês aí. Né? Onde estão os meus contatos? A nossa vida, pessoal, é uma vida de contatos. Nós vivemos o tempo todo fazendo relacionamentos. Claro que mudou um pouco, né? Esse relacionamento, esse novo formato que nós estamos vivendo hoje. E é claro que estamos já passando, né, para um semipresencial, para um remoto digamos, mesclado, né, mais híbrido. Nós estamos já passando por essa fase, né, do 100% online. Vocês já estão vivendo isso no trabalho de vocês, diferente de 16 meses atrás, por exemplo. Mas, de maneira tradicional, onde estão os meus contatos? Pega o seu celular aí. Onde estão os seus contatos? Qual é de onde que se originou os seus contatos? Os contatos que estão no seu telefone celular. Os contatos que estão nas suas redes sociais. Existem pessoas nas redes sociais que você nunca viu, que você aceitou por aceitar? Essas pessoas que estão nas redes sociais são as mesmas pessoas que estão no seu celular? Dá uma olhadinha no seu aparelho celular aí. Antigamente, 35 anos atrás, as pessoas usavam a agenda, né? Aquela agenda de cabeceira que ficava perto do telefone fixo, né? Ali estavam todos os contatos, o network das pessoas estavam ali. Naquela agenda, né, encadernada, né, muitas encadernadas ali, de couro, escolhia, né, uma agenda bonita, né? Ficava ali. Network estava todinho ali perto do telefone fixo. Talvez muitos de vocês nem tenham vivenciado isso. Professor Vitor aí para trás, né? Então, olha só. Ali estava o network. Hoje não. Network nosso é digital. Nosso network é virtual. Né? Mas essas pessoas estão nas universidades, colegas de universidades, colegas de igreja, colegas de esporte. Essas pessoas estão nos momentos de entretenimento, em cursos que nós vamos fazer, em feiras de negócios. Então, onde estão as pessoas que nós conhecemos? Família, amigos de amigos, colegas de colegas. Esses são os nossos contatos. Esses são os nossos contatos. Se você parar para perceber, né, durante 15 anos de relacionamento, né, uma pessoa que começou a colecionar relacionamento aos 10 anos, quando ele chega aos 25 anos, ele já tem muitos relacionamentos. Quando uma pessoa, digamos aí, que tem 15 anos, né, e ele começa a colecionar relacionamentos, quando ele chega aos 30, ele já tem muitos relacionamentos, ele já tem uma rede de relacionamentos muito grande. Só que será que esse indivíduo tem essa consciência? Será que ele foi acumulando esses relacionamentos? De que maneira ele foi aquecendo esses relacionamentos, esse punhado de relacionamentos, durante esses 15 anos da vida? Profissionalmente falando, pessoalmente falando, nós temos que nos preocupar muito para não sermos rotulados, pessoal, como aquela pessoa que liga só quando precisa. Você já identificou alguém desse jeito? Olha, o Alberto só me liga quando ele precisa. Você quer ser rotulado dessa forma?
Ou você quer ser rotulado como uma pessoa empática? Uma pessoa que vira e mexe, lembra. Não precisa, a gente não tem tempo para ir se relacionando o tempo todo. Mas, de vez em quando, olha só, o aniversário. Mande uma mensagem personalizada, você escrevendo, você mandando áudio. Né? É aniversário de casamento do amigo, é aniversário de formatura da universidade. Tem algum tipo de comemoração, se lembre daquela pessoa. É o aniversário da profissão dele, às vezes seu amigo formou lá, sei lá, em veterinária. Né? É o dia do veterinário, lembra dele. Né? Aquece, porque nós nunca sabemos o momento que nós vamos precisar de uma pessoa ou de outra. E se aproximar somente pelo interesse, né, é muito deselegante. É muito deselegante você ligar e falar, olha, amigo, estou precisando, você conversar um pouquinho ali, estou precisando assim. É muito deselegante. Então, vez ou outra, você tem que aquecer a amizade. Não somente por interesse, mas também por empatia. Você saber como que aquela pessoa está, né? Para você saber um pouco, olha, quantos anos vocês se conhecem, o que, que aquela pessoa está fazendo, o que ele deixou de fazer. Isso é muito interessante. Seus contatos estão todos aí, na sua rede social e no seu aparelho celular. Como você tem aquecido esses relacionamentos? Digamos que você quer se tornar um empresário. Você está de olho em uma franquia. Aí você faz uma pesquisa e identifica que um grande colega seu do passado também é franqueado daquele negócio. Olha que oportunidade interessante. Olha que oportunidade interessante de você se aproximar desse colega, dele te direcionar. Às vezes, você quer pegar você encontrou uma grande oportunidade, você quer fazer um investimento, um financiamento pelo BNDES. Você não sabe nem como que começa. Aí você olha um pouquinho para trás e vê que um colega de universidade fez um financiamento pelo BNDES e deu certo. E aí você se aproxima dele. Mas aí você já vem aquecendo o relacionamento há muito tempo. Às vezes você quer mudar de profissão e você tem um colega que está atuando nessa profissão e você se lembra dele. Então, olha, são tantas as possibilidades e tantas as circunstâncias que nós estamos inseridos e que nós podemos estar sujeitos e pode acontecer conosco em que a gente precise do outro e nós, muitas vezes, podemos pagar um preço alto por ter esquecido de alguém, por ter menosprezado alguém, por ter ignorado alguém. Não estou dizendo para nós sermos falsos e nem hipócritas, de começarmos a nos aproximar de todo mundo, porque uma hora podemos precisar. Não é nada disso. Mas você começar a prestar atenção no aquecimento isolado de algum relacionamento que você tenha perdido. Né? Então, se preocupe com isso. Quando a gente entra na estrada, quando a gente entra na estrada da carreira, a gente nunca sabe o que nós vamos encontrar. Então, é bom a gente ir regando, a gente ir pontuando. Em todo momento da estrada, nós não podemos ignorar ninguém. Né? Então, está aqui. Né? Só para ratificar aquilo que a gente está aqui discutindo e falando. Né? Quando devo acionar, quando devo aquecer os meus contatos? Né? Então, você pode aquecer sim. Está com vontade de tomar um café com algum colega? Ele é da mesma cidade que você? Você faz tempo que não encontra? Sobre um horário? Poxa, toma um café, não vai levar mais do que 10, 15 minutos. Só para matar a saudade mesmo, amigo. Só queria te ver mesmo, que é um abraço, vamos em frente. Né? Você quer fazer uma reunião de negócios? Você quer bater papo com colegas na qual você está inserido? Marca uma reunião, bate papo. É pelas redes sociais? Vamos pelas redes sociais. Do jeito que der. Do jeito que der. O que eu vejo muitas pessoas fazendo, né, eu não estou inserido em muitos grupos desta natureza, mas vejo muitas pessoas colhendo muitos frutos, né, com grupos de primos que não se veem há muitos anos, grupos de amigos da infância, colegas de profissão, colegas de algum conselho, por exemplo. Eu faço parte, né, de colegas do meu conselho, né,
da minha região, eu faço parte. Então, sempre eu tenho oportunidades de ter novos relacionamentos com colegas do meu conselho. Né? Então, isso é importante, isso é interessante. Né? Isso é adquirir novos contatos e, de maneira geral, você começar a provocar, né? A provocar aproximação. Isso é muito importante. Então, é estratégico, né? Isso é estratégico. Nesse momento aqui, nesse slide, eu quero provocar vocês ainda sobre a importância dessa temática para a nossa carreira, para a nossa estrada profissional. Ponto 1. Por que é importante o network? Fortalece os relacionamentos existentes. Esses colegas, para esses amigos que você já tem eles no seu celular. Vez ou outra, não é interessante você fazer um contato rapidinho, né? Divulgar um evento, né? Mostrar um congresso, né? Olha, lembrei de você, manda um congresso para um colega. Olha só, lembrei de você aqui, manda um curso para um outro colega, né? Às vezes você está fazendo alguma atividade na sua empresa e você lembra de uma pessoa, tira uma foto, manda uma foto. Olha, lembrei de você, estávamos fazendo isso aqui hoje. Isso cativa. Quantas pessoas fizeram isso com você? Com você. Eu tenho certeza que são poucas. Ou talvez você nunca tenha recebido isso. E eu tenho certeza que se você receber isso, alguém mandando uma selfie para você, de uma atividade que ele está fazendo, e dizendo que ele lembrou de você só para isso, ele só passou para falar isso. Aí você coloca uma carinha, um emotionzinho ali, e você fala, poxa, que legal, a pessoa lembrou de mim, um assunto que está relacionado comigo, a pessoa lembrou de mim. No dia da sua formação, a pessoa manda um áudio, manda uma mensagem, olha, feliz dia do administrador, né? Muito interessante. Eu estou num grupo de assuntos aleatórios. E aí, dias atrás agora foi o dia do administrador. E postaram lá, Flávio, administrador aqui do grupo, olha só, né, parabéns pela profissão. E aí eu fiz um comentário lá, falei, olha, muito obrigado, né? Essa profissão, a profissão de administrador, ela mudou a minha vida. Eu não tinha instrução e eu estudei, fiz administração e essa profissão me deu possibilidade de criar minha família e me deu dignidade. A pessoa ficou admirada com aquele comentário meu, rapidinho ali, e já conversamos outros assuntos, já começamos a bater papo em outras coisas. Eu reaqueci relacionamentos estava naquele grupo lá aleatório, em função de um cumprimento que me fizeram. Um outro assunto interessante, o network, é importante para gerar oportunidades de empreendedorismo. Às vezes você está querendo fazer alguma coisa e você não quer fazer sozinho. Você está querendo empreender, mas você precisa de alguém que tem uma habilidade específica que você não tem. E aí você olha para trás e se recorda de uma pessoa que tem a personalidade que você procura, que tem o caráter que você procura, que tem a iniciativa que você procura, de repente que tem recursos financeiros que você procura, e você se lembra. Mas como se aproximar dessa pessoa depois de tantos anos sem se parecer interesseiro? Como fazer isso? Nossa, tem, não sei lá, 7 anos, 5 anos que eu tive um relacionamento com essa pessoa, nunca mais procurei, ela também nunca mais me procurou. Eu vou ligar aqui para ele, vou marcar um café aqui com ele, vamos ver o que ele está fazendo. Agora, se você já estivesse aquecendo, seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil se aproximar, né? Um outro assunto interessante, promove mudança de carreira. Talvez você já esteja exausto de fazer a mesma coisa há tanto tempo, talvez você já não se sinta tão realizado como no início, talvez você mudou as aspirações no meio da estrada. Nossa, tantas coisas que podem acontecer para fazer a gente mudar de mente, né? Gerar uma metanoia, né? Uma reflexão sobre a vida. E aí, de repente, depois de 15, 10, 5, 10, 15, 20 anos, não sei, cada um tem o seu tempo, você, de repente, quer mudar de carreira, você não quer mais atuar naquilo que você tem atuado. E aí você se lembra de uma pessoa que mudou de carreira.
e que deu certo. E você quer se aproximar dessa pessoa para saber como que foi a transição dele, quais foram as dificuldades que ele encontrou, se as aspirações dele foram realmente concretas e cumpridas, e aconteceu na vida dele. Aí você liga e fala, olha, lembra de mim, olha só. Então, esse momento seria muito mais fácil se a gente tiver já, assim, de certa forma, alimentando a amizade, né? Colocando ali adubo na amizade, no coleguismo, né? Fertilizando o solo. Seria muito mais fácil se essa terra tivesse já, assim, bem preparada para a chegada de uma nova semente, né? Do que você chegar assim de maneira isolada, do nada você liga, do nada o fulano me ligou. Então a gente nunca sabe quando a gente vai precisar dos nossos contatos, né? Dos relacionamentos profissionais que nós temos. A gente nunca sabe quando nós vamos precisar. Então o que é importante? Importante a gente investir tempo. E quem sabe dinheiro. Sim, dinheiro. Às vezes tem uma pessoa que você quer investir mais um pouquinho, você quer comprar um presente, quer mandar uma lembrancinha, né, lá na casa dela, lá no trabalho dele. Às vezes você quer fazer isso, você quer investir. Às vezes quer comprar um presente e mandar no dia do aniversário, né? Contribuir para fechar bons negócios. Poxa, quanto network facilita isso, né? Quanto network facilita. Às vezes você quer fechar um grande negócio, sua empresa é pequena, mas tem um parceiro seu que te chancela, né? Que te atribui credibilidade, né? Porque já fez bons negócios que você e você honrou todos os compromissos. Aí você, claro, que tem uma pessoa que vai lá e te avaliza verbalmente, olha, pode confiar. Isso não é ótimo? Isso não é bom? Isso é fruto de bons relacionamentos. Isso é fruto de network. Gera novas conexões. Um colega te apresenta outro colega, te apresenta outra colega. Um amigo que te apresenta um novo fornecedor. Né? Um novo fornecedor que te apresenta um grande cliente. Um grande cliente que te apresenta um novo negócio. Pessoal, é uma rede. É uma rede. Basta nós conhecermos. Tantos anos, às vezes, a gente conhece. É um outro fator também, um insight que agora veio. Tanto tempo você possui relacionamento com uma pessoa, com um cliente, com um fornecedor, e você não sabe dos relacionamentos que ele tem. Você ainda não investiu tempo neste fornecedor, neste cliente, neste parceiro, para outros assuntos, para você descobrir os contatos que ele tem. Quem ele é de fato, quem ele é verdadeiramente. Né? Isso é muito interessante. Isso é muito importante. Né? A gente se aproximar e também querer saber. As pessoas hoje estão carentes de falar de si mesmas. As pessoas querem falar de si. E o que elas precisam? De um ouvinte. Elas precisam de uma pessoa para ouvir. E talvez você e eu sejamos essa pessoa, esse ouvinte. A gente investe aí 15 minutos do nosso tempo, 30 minutos do nosso tempo, para conhecer mais do outro. E talvez a gente possa colher muitos frutos com isso. E a gente anda tão sobrecarregado, tanto cheio de atividades, tão, assim, com tantos compromissos inadiáveis, que nós não nos doamos nem um pouquinho para ouvir o outro. E talvez isso possa nos causar um grande prejuízo, fruto de falta de conhecimento de uma pessoa próxima a nós, né? De um colega, de um fornecedor, de um cliente, de um parceiro de negócios, né? Então, gerar novas conexões. Precisamos disso. Gerar novas conexões, né? Desenvolver novas habilidades. E aí, por fim, a atualização profissional. Né? A gente, às vezes, vai se perdendo como eu havia agora comentado, no nosso mar de atividades, e a gente não vê tempo para inovação, tempo para atualização. E aí, de repente, um parceiro, um colega de network te envia uma informação
sobre algo inovador na sua área, que você não estava nem pensando nisso. Aí você acaba sendo beneficiário de alguém que é muito atualizado e se lembrou de você. Por quê? Porque você tem empatia, porque você é simpático, porque você sempre está presente, e aí essa pessoa nutre um carinho especial por você e acaba te beneficiando com informações restritas, inclusive, né? Então veja, agora sim, podemos ou pode-se ter pessoas que não têm contatos, não é? Mudou de cidade, mudou de estado, mudou de país, né? Aí muda-se a cultura, muda-se a língua. E como fazer para criar novos contatos? Como fazer isso? Olha, algo que eu sempre costumo falar e que eu já mencionei com vocês. O esporte aproxima pessoas. Então, comece a praticar algum esporte. Praticando algum esporte, entrando em uma tribo esportista, você vai criar laços e relacionamentos. Vai ser uma porta de entrada para network. Participe de feiras, de negócios. No seu ramo ou em outro, comece a participar de feiras. E ali nos estandes, né, nos movimentos de brindes, nos sorteios, nas oportunidades de negócios que estão ali inseridas, você vai começar a criar novos contatos. Né? Em cursos, palestras, eventos, comece a participar disso. Em conselhos, né? Na maior parte das vezes, nós estamos vinculados a alguma classe, né, profissional. Se vincule a essa classe profissional. Se interesse sobre os movimentos da sua classe. Vá lá no escritório. Se informe sobre as reuniões, sobre as assembleias, sobre os eventos, sobre as palestras. Comece a se engajar. Comece a pegar contatos. Comece a se colocar à disposição. Isso gera novos contatos. Isso, gente, demanda energia. Não é fácil. Demanda energia. Você precisa querer muito fazer isso. Precisa querer muito. Você precisa querer sair de casa, querer sair do status quo. Você precisa quebrar paradigma para fazer isso. Não é uma tarefa fácil. Precisa te mover para isso, né? A maior parte das pessoas não tem essa iniciativa nem essa predisposição. Só que muitas vezes ter contatos é necessidade. É necessidade, né? E eu coloquei também grupos religiosos. Coloquei também grupos religiosos aqui. Por quê? Porque na igreja, eu não sei, talvez você tenha uma religião específica, você pode fomentar muitos relacionamentos, networks profissionais, inclusive nestes ambientes. Então, para quem não tem contato, existe um mar de possibilidades. E eu nem estou falando sobre a área virtual. Estou falando somente para os ramos tradicionais aqui, ó, né? Então, olha só. Indo aqui para uma coisa mais pontual. Mapeie quem você conhece. Avalie seus contatos. Pega o seu contato, pega o seu celular e começa a renomear de onde os seus amigos são, de onde os seus colegas de universidade, o que eles estão fazendo, quem pratica tal esporte, quem possui tal habilidade, quem trabalha em tal empresa, né? Por quê? Para você começar a mapear as pessoas que estão cadastradas no seu celular. Às vezes você tem lá 1.800 nomes e você não sabe de onde se origina ou de onde estão atualmente atuando profissionalmente os seus colegas, seus amigos, seus parentes, seus primos. Às vezes você não sabe. Então começa a atualizar os seus contatos. Isso vai começar a fazer você ficar mais atento a network. Isso vai fazer você ficar mais preocupado com relacionamentos, né? Comece a perceber os contatos que estão à sua volta e renomeie. Não contate, não entre em contato com essas pessoas só para pedir. Não faça isso. Compartilhe informações, como eu havia dito. Compartilhe informações. Faça essas pessoas lembrarem de você
com boas situações, bons momentos. Faça essas pessoas terem boas memórias de você. Se talvez você tenha tido algum momento desagradável, poste alguma coisa interessante para que essas pessoas reprograme na mente delas algo sobre você. Participe de eventos, mantenha contato após os eventos. Né? Interessante, evento é algo interessante. Sempre falo sobre isso, sempre falo sobre feiras. Por quê? Quem vai a eventos, quem vai a cursos, quem vai a feiras de negócios, quem vai a esse tipo de ambiente, essas estão focados, estão com objetivos, estão interessados. Então, quando você vai a algum tipo de ambiente dessa natureza e você agenda telefone, você faz contatos, provavelmente você terá grandes êxitos em fazer bons negócios, ou boas parcerias, né? Ou novos posicionamentos de profissão, né? Você tem grandes chances. Por quê? Porque você está num ambiente em que todos estão querendo a mesma coisa ou estão aspirando às mesmas coisas, né? Então, para a gente ir aqui para a conclusão desse nosso bate-papo. Comportamentos que estão associados ao network. Empatia é o primeiro. Tem se falado muito sobre empatia e não é à toa. Não é à toa por quê? Porque nós estamos vivendo anos de isolamento. Não só pela Covid, pessoal, já estou falando antes. Nós estamos vivendo anos de pessoas introspectivas, pessoas egoístas, pessoas que querem somente que venha a si. Nós estamos vivendo anos de pessoas, não estou falando que são todos, não. Estou falando que existem pessoas, né, em função até da própria vontade de querer crescer, 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 crescer. E aí nós acabamos pensando só em nós. Ou eu. E quando nós falamos de empatia, nós nos sensibilizamos com o outro. Nós nos preocupamos com o outro. Nós nos colocamos no lugar do outro. E isso faz toda a diferença. Por quê? Quando você vai cumprimentar o outro sobre alguma data festiva, sobre alguma data comemorativa que ele esteja vivenciando, você vai fazer um cumprimento não só com registro de encaminhamento de uma mensagem, mas você vai deixar um registro personalizado com a sua identidade. Porque era isso que você queria que ele o fizesse. Você queria que ele o fizesse, que ele gravasse um áudio, você queria escutar a voz dele. Você queria ver que aquela escrita que ele te mandou não foi um encaminhamento, não foi um Ctrl+C, um Ctrl+V, mas que ele escreveu. Você ia querer. Então isso é empatia. E as pessoas estão necessitadas. As pessoas querem conviver com uma pessoa bem-humorada. Poxa, não é ruim você estar do lado de uma pessoa pessimista, uma pessoa que só tem palavra de tragédia, uma pessoa que não dá um sorriso, uma pessoa que não te cumprimenta com olhos verdadeiros. Então, estar do lado de pessoas bem-humoradas, estou dizendo pessoa piadista, que conta piada o tempo todo, estou falando de uma pessoa que tem um bom humor, né? Que dá um sorriso, que cumprimenta de maneira verdadeira. Isso é interessante, isso é importante para você ter bons relacionamentos. Quando a pessoa for lembrar de você, ela vai vai lembrar do seu sorriso. Nem precisa que ele seja aquele sorriso bonito. Antigamente foi falando de um sorriso Colgate, né? Nem precisa ser isso. Mas uma pessoa com um sorriso real, verdadeiro, bem-humorado. As pessoas estão à procura disso. As pessoas querem alguém que se comunique, que não tenha restrições e nem medo de falar, de conversar, de expor ideias. As pessoas querem saber a sua opinião.
As pessoas querem saber o que você pensa. As pessoas querem saber com quem elas estão lidando. As pessoas querem saber, querem dialogar com você. Né? As pessoas não querem falar para um espelho, as pessoas querem falar com pessoas. Isso é muito importante, ser comunicativo, expressar as suas ideias. Você não precisa falar sobre futebol, sobre religião, sobre política, para falar das suas ideias e ser comunicativo. Quando você não estiver disposto a falar sobre um assunto e você achar que aquilo não vai ser adequado, você vai falar, olha, prefiro não falar sobre esse assunto, prefiro... Mas você foi comunicativo ao falar que você não quer falar sobre aquele assunto. Então é muito interessante a gente parar para perceber que mudando ou potencializando algumas coisas que temos em nós, acabamos por fortalecer a nossa rede de relacionamentos. Prestatividade é algo muito, assim, diferente. Não sei se eu estou utilizando, se eu estou me expressando da maneira que eu gostaria de expressar. A prestatividade é algo que nós esperamos. Nós esperamos, assim como a disponibilidade. Quando a gente pede algo a alguém, você espera um não ou você espera um sim? Quando você pede algo, quando você pede um favor, quando você precisa de alguma informação que talvez você não tenha e você sabe que tal pessoa tem, quando você precisa de uma ferramenta emprestada, quando você precisa comprar um produto que só aquela pessoa tem, quando você precisa de um apoio profissional, quando você pede, você espera um sim ou você espera um não? Não estou dizendo que temos que falar sim para tudo. Inclusive, isso é palco de debate em muitas palestras. Saber falar não. Muitos não sabem falar não. E temos que aprender sobre isso. Temos que falar, inclusive, assuntos específicos sobre o não. Né? O não assertivo. O não assertivo. Mas o que eu quero falar é o seguinte: nós temos que trabalhar no nosso... Quando nós queremos fazer redes de relacionamento, viu, pessoal? Já que o assunto aqui é rede de relacionamento, network. Quando nós queremos fazer redes de relacionamento, nós temos que pensar que nós temos que estar dispostos, disponíveis. Temos que ser prestativos. Temos que estar ali para fazer a nossa parte, nos colocar à disposição para ajudar a fazer. Com esse comportamento, muitos podem mudar a forma como somos percebidos. Muitos. Talvez nós tenhamos deixado marcas negativas no nosso passado. E se nós, em função de alguma imaturidade, em função de um momento que estávamos vivendo, em função de, enfim, de tantas coisas que nós construímos uma imagem negativa para algumas pessoas. E aí, sendo prestativos, estando disponíveis, tendo bom humor, tendo empatia e, sobretudo, sabendo comunicar isso, podemos mudar ricamente e talvez permanentemente a forma como pessoas que nos rotularam de maneira negativa no passado reestruturam pensamentos assertivos e positivos sobre nós. Então, fazer relacionamento, fazer network, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que requer todo dia, como diz meu pai, todo santo dia, um esforço. Empreendimento de energia. Lembrar dos outros em meio às nossas atividades. Pensando que, na estrada, nós poderemos pedir ajuda e também podemos ajudar. Sou agradecido pelo momento. Volto a palavra ao professor Márcio. Estamos à disposição aí para conversar sobre mais alguma pergunta, algum apontamento. Agradecido.
Professor Flávio Pacheco, muito bem. Nós aqui da SMG, os alunos acadêmicos, estou vendo o pessoal aqui de Sobral também. Agradecemos muito a fala do senhor, uma fala que acaba, assim, tocando o nosso coração. O senhor aborda de uma forma que a gente consegue entender, e para os acadêmicos, para a gente que está na área, isso é muito importante, não é? Essa questão didática que o senhor tem, inclusive por pertencer à área acadêmica e a possibilidade que o senhor tem como profissional de repassar isso para a gente, é muito importante. E o professor Vitor, inclusive, tinha feito um questionamento aqui. Professor, eu vou dirigir para o senhor a pergunta número 1 dele. Na sequência, vou também falar da minha. E aí os acadêmicos podem também mandar os questionamentos aqui do lado no chat, tá? O professor Vitor Andrei pergunta para o senhor, professor Flávio, por que nos dias atuais as pessoas têm medo, tanta dificuldade em estabelecer networking? Essa é a fala do professor Vitor, o medo de estabelecer networking é a questão 1. A questão 2, ela é minha, e tem muitas pessoas que, às vezes, querem estabelecer networking apenas como forma de interesse. E a gente vê o network, às vezes, como forma de ajuda mútua. O que o senhor tem a falar sobre isso? Essa é uma questão minha. Interesse na segunda e o professor Vitor, o medo de estabelecer network na primeira. Por favor. Você sabe que a questão de fazer network está muito relacionado ao fator da oratória? Por que muitas pessoas têm medo da oratória, têm medo de expressar em público, né? Tem essa resistência? Pelo medo ou pela escuridão do que o outro vai pensar de você, né? Então, eu tenho medo da minha oratória, tenho medo de expor os meus pensamentos, tenho medo de expor a minha postura, ou mostrar a minha postura, ou a minha percepção de mundo sobre aquele assunto, por temer o que os outros vão pensar de mim, né? E aí eu fico temeroso por ser criticado, por ser ridicularizado, por me passar por inocente ou simplista. Então, muitas pessoas têm resistências em fazer network por acreditar que ela sabe menos que os outros, por acreditar que ela seja inferior aos outros, ou por acreditar que tem pouco a contribuir com o outro. Então, essa pessoa vai se restringindo, vai se fechando. E, ao contrário disso, o network, ele é para agregar. Se não for para agregar para as duas partes, ele pode agregar para você. E se você se sente um pouco aprendiz sobre determinado assunto, diga, olha, eu sou aprendiz e eu queria que você me ajudasse nisso. Seja verdadeiro, né? Eu sou um pouco aprendiz nesse assunto, o que você tem a me mostrar? Quais são as novas ferramentas que estão disponíveis para esse assunto? Olha, eu estou querendo mudar de carreira, né? Estou querendo ir para uma carreira que eu conheço pouco. A questão é não se importar muito com o que os outros pensem de você e pensar no que de valor vai agregar para você em fazer relacionamento com as pessoas. Então, veja, durante a minha carreira aí, né, de docente, eu passei por muitas dificuldades. Passei, assim, eu fui para o Tocantins, conhecia poucas pessoas no Tocantins, né, meus amigos mesmo ficaram no Paraná, em Goiás, em Minas Gerais, e eu passei por muitas dificuldades no Tocantins por não conhecer ninguém. Fui trabalhar assuntos que eu não conhecia em absoluto, e precisei pedir ajuda para muitas pessoas, e tive que reconhecer as minhas limitações na época. Sim. E hoje eu criei muitos amigos, né? Recebi, inclusive, convite para pertencer ao conselho, em função da minha humildade e reconhecimento das minhas limitações na época, e chegar para o presidente do conselho e falar, olha, eu tenho as minhas limitações assim, assado, queria que você me indicasse o que eu devo fazer aqui. E ele me chamou para ser conselheiro a partir de ver verdade em mim. Então, ele viu verdade em mim, a partir
teve empatia, né? E me convidou. Então, fui conselheiro e conheci muitas pessoas, e assim, foi muito bom para mim. Então, se eu não tivesse, naquele momento, vestido o sapatinho da humildade, ter falado para o presidente do conselho que eu não sabia sobre determinado assunto, se ele poderia me dar a mão, me indicasse, eu não teria entrado no conselho regional e também não teria a oportunidade de ter conhecido tantos grandes profissionais que conheço hoje naquela região, né? Então, não sei se eu responder a primeira pergunta aí do professor André, do professor Vitor. Certo. E a questão, professor Márcio, é assim, interesse, né? Buscar network por interesse. Todos nós somos interessados em alguma coisa. Eu duvido se tem alguém aqui, online, que tenha namorado com alguém por falta de interesse. Eu não tenho interesse, por isso que eu vou namorar. Você tem todo interesse em namorar, em noivar, em casar, ou só se for interesse por aquele momento mesmo, e aí você pediu para um colega te indicar aquela pessoa que você quis sair, né? Então, tem interesse. Essa é a verdade, nós temos interesses, né? Então, agora, o que é fato? É ser honesto, né? É não ser falso, é não ser hipócrita, né? É você jogar sempre com honestidade. Por quê? A gente não pode contar com a insensibilidade do outro. Nós temos que saber que o outro é tão inteligente quanto nós. Sim. E que ele vai sair, que ele sabe que esse meu contato é por interesse. Eu tenho interesse no conhecimento dele sobre um determinado assunto. Entretanto, eu também posso contribuir de alguma forma. E naquele momento, preciso de ajuda, né? Sim. Então, a sinceridade no momento do network, mostrando o interesse, é muito válido, né? Que é preciso de você, estou entrando em contato. Agora, o que eu disse aqui bastante, né? Se for possível, vá cultivando. Vá cultivando. Porque em um momento de necessidade, você já vai ter cultivado e fertilizado o terreno para você pedir, né? Então, você já vai ter fertilizado para você pedir. Nós fazemos isso em todas as áreas da nossa vida. Sim. Né? A gente fertiliza com interesse. Sim. Fertiliza com interesse. Eu acho que um dos poucos... uma das poucas terras que a gente não fertiliza por interesse é a relação de pai e filho. Né? E aí é um amor sem interesses, né? Sim. Sem troca, né? É um amor puro, sem troca. Também não é de todos os pais e filhos, hein? Diga-se de passagem também que não é de todos os pais e filhos. Mas, de maneira geral, nós temos interesses, né? Nós temos interesses. Se é interesse de amizade, interesse profissional, interesse coleguismo, no banco de universidade. Quem quer fazer trabalho com a pessoa que só tem nota ruim? Quer fazer trabalho com a pessoa que tem nota boa. Né? Então, eu quero procurar o colega que tem um bom desempenho, não quero procurar o colega que tem baixo desempenho. Se eu procurar o colega que tem baixo desempenho, eu vou alertar e falar, olha só, eu vou fazer minha parte, você tem que fazer a sua. Quer dizer, você já está em alerta, porque você quer o respaldo dele, em contrapartida. Né? Também não sei se eu consegui responder a pergunta do professor Márcio. Sim, conseguiu. Inclusive, o professor me fez lembrar um pouco do filósofo Aristóteles, que fala que o homem é um animal político, né? Então, a gente está a todo momento buscando essa questão na relação com o outro, de ganho, né? É importante essa fala do professor de não perder a humildade, né? Porque uma das grandes características agora não é nem ter conhecimento, porque o conhecimento está aí, né? As pessoas buscam ele, é querer aprender. Então, essa base aí que o senhor traz para a gente, ela é muito importante, né? Isso é excepcional, né? Eu gostei muito da resposta do senhor, mas o interesse move, né? Não cai uma folha à toa, né, professor? É verdade, é verdade. Sempre tem um porquê em tudo, né? A gente tem mais uma... Tem uma fala aqui do Juliano, ele fala, as pessoas sempre pensam em seu benefício, né? Entrar, na verdade, em relação no qual seria bem, ou, por exemplo, se favorece a pessoa, no sentido de que, por exemplo, talvez essa tenha sido o intuito da minha pergunta. Às vezes as pessoas, elas buscam network, mas não no sentido de ajuda mútua, de também poder oferecer reciprocidade, mas
só no puro interesse ali, talvez, por exemplo, você me serve para essa hora, depois eu te jogo fora, né? Então, talvez no sentido negativo, mas o professor mostra aí para a gente que essa questão da humildade e de se colocar mesmo no lugar do outro, né, enquanto ser humano, é muito importante, né? Eu vejo que é imprescindível. É verdade, isso que o Juliano falou é algo assim que é ruim de falar, não é? É ruim de falar, às vezes, você procurar um relacionamento só em benefício próprio. Eu tenho me exercitado, porque essa questão de você procurar relacionamentos só para você se autobeneficiar, a gente vai, assim, pensando que é algo muito, muito pequeno, e a gente não vai pensando no amanhã. Então, quando você se propõe, por exemplo, a fazer uma ação social, você não quer nada em troca, né? Você não quer nada em troca, você quer se doar. Então, não estou falando aqui que eu sou bonzinho, não, pelo amor de Deus. O que eu estou falando aqui é que quando você começa a exercitar-se com humanidade para outras áreas, você vai abrindo, você vai trocando de roupa. Sim, eu entendo. Você vai trocando de roupa. Então, o que você vai fazendo? Você vai deixando de pensar só em você e vai pensando no outro. Certo. A falta de exercício de cidadania, a falta do exercício da humanidade e a falta do exercício de pensar no outro vai fazendo a gente egoístas mesmo. Sim. Agora, o que vai fazer a gente vestir de roupa, trocar de roupa, é a gente começar a olhar outras araras, né? Outras camisas, outras camisetas. Então, quando a gente vai exercitando e vai olhando mais para o outro, mais para as pessoas que estão necessitando, a gente vai ficando mais sensível em ajudar do que querer algo em benefício próprio. Então, Juliano, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, é algo real, é algo presente, e eu acho que as pessoas só vão mudar quando tiver mais empatia, quando elas começarem a fazer exercícios para ajudar o outro. E outra, a vida é tão curta, a vida passa tão rápido, a gente aspira tanto aos 30, aos 25, aos 30. Quando a gente chega aos 40, eu estou nele ainda, né? A gente começa a perceber novas coisas e a gente vai abrindo mão um pouquinho de nós para doar aos outros. Então, de certa forma, o que acontece? Eu abro um pouco do meu tempo para estar aqui conversando com vocês, para rever meu amigo Vitor, né? Então, eu vou doando um pouquinho mais de tempo para eu visitar uma creche. Eu vou doando um pouquinho mais de tempo para eu montar algumas cestas básicas. Perfeito. E aí, assim, o que eu faço? Eu vou ajudando empreendedores que estão começando e que precisam de informações básicas por meio de um instituto gratuito, sem ter nada em troca. Mas eu vou tendo amizades. Eu vou fomentando a criação de startups. E vai que numa dessa alguém me chama como sócio. E vai que alguém me convida, sem interesse nenhum, mas vai que só pelo interesse em contribuir, né? Nós temos montando uma incubadora de negócios 100% gratuita. Não precisávamos montar. Não estamos ganhando absolutamente nada por isso. Pelo contrário, o fomento de trabalho é maior, mas a gente tem o prazer de ver novos empresários se arriscando, novos empresários investindo em áreas que provavelmente eles não investiriam se não tivesse o apoio lá profissional para dar o suporte. Isso é bom demais, porque amanhã você vê aquele empreendedor de startup que começou com uma bicicleta e agora ele está rodando com um carro zero e você sabe que você participou daquilo ali. Então, isso vai fomentando a gente, isso faz a gente trocando de roupa, né? Sim. Tendo novos pensamentos para ajudar o outro. E o que o Juliano falou é uma coisa real e que a gente tem que lutar para mudar, para a gente ter relacionamentos com pouco interesse, ou sem nenhum interesse. Né? E essa questão, inclusive, que o senhor colocou do altruísmo, né, professor? Sucesso vem como consequência, né? O senhor começou assim e, assim, mais uma vez, parabéns. Se os acadêmicos tiverem mais alguma outra dúvida para poder fazer aqui com o professor, a gente está à disposição.
assim, a gente tem aqui uma série de parabenizações em relação aqui todos os acadêmicos que estão na sala. Mais uma vez, assim, eu agradeço a participação do professor, a disposição de tempo, e como o professor mesmo colocou, a abordagem, a penetração, a forma com que a gente consegue aprender tanto com o senhor, e é um privilégio, né, ter um doutor, são poucos doutores em administração no Brasil, e a gente poder contar com o senhor, realmente é uma honra, tá bem? Seja sempre bem-vindo, e a casa está sempre muito bem aberta, tá? Agradecimento de coração mesmo, eu penso que falo em meu nome, em nome da faculdade, em nome dos acadêmicos que aqui estão.